Sejam bem-vindas a mais um Encontro Eu Mulher. Hoje eu estou aqui com a Lisiane, com a Edilene, as primeiras damas de Flores da Cunha, e elas vieram aqui contar sobre um projeto que eu tô encantada. Inclusive, eu tô até tentando fazer uma parceria com elas, no intuito de levar para as mulheres desse projeto muito mais amor, muito mais autoconhecimento, muito mais liberdade, para que elas possam ser quem elas nasceram para ser. E o nome desse projeto, ele já diz muito. O nome do projeto, ele tem um significado muito grande. Até quando a gente estava aqui conversando antes de iniciar o programa, eu perguntei para elas qual é a frase que define esse projeto, né? E a gente ficou pensando. E aí, quando a frase veio, ela foi muito significativa. Ele se chama Projeto Dona. E o que quer dizer dona mesmo, Lizzy? Bom, Nai, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade a gente estar aqui nessa tarde, né, nesse dia, né, podendo falar um pouquinho do Dona, que é um projeto que nos encanta muito, sem dúvida, mas é um projeto que nasceu com o coração, do nosso coração para fora, né, porque a gente acredita que as mulheres, sim, elas podem ser donas do que elas quiserem, seja das suas vidas, das suas histórias, dos seus negócios, né? E de que elas possam se apropriar daquilo que é a essência de cada uma e poder realizar agora e aqui aquilo que cada uma deseja. Ai, que delícia. E Ed, me conta um pouquinho assim, da onde que surgiu a vontade, o desejo? Foi de vocês duas? Foi mais de uma? Foi mais da outra? E depois da onde surgiu esse nome também, eu vou querer saber. Certo. Então, nós temos uma primeira dama que tem muitas ideias. E como as ideias dela são sempre boas, eu tô sempre junto com ela pra gente fazer acontecer, porque eu acho que quando uma ideia surge, é um desperdício a gente não parar e não prestar atenção, né? E não tentar executar ela. Então, o projeto Dona, a princípio, não surgiu ainda como nome, né, Lizzy? A ideia veio a partir de um projeto que a Lizzy acompanhou, ficou sabendo, né? Teve conhecimento de uma primeira dama também. Isso. Que estava executando em Maceió. Se não me engano, foi inspirado neste projeto. O projeto de vocês, ele foi... O projeto Dona hoje existe como se fosse uma mãe dele em outro lugar? Existe, mas ele é bem diferente. Isso. Lá ele é chamado de Banco da Mulher. Exato. Então, o que acontece? O poder público, né, da Prefeitura de Maceió, ele financia por um ano os negócios encabeçados por mulheres que sejam donas dos seus negócios. Então, por 12 meses, né, eu sou uma mulher, eu sou chefe de família, tem alguns critérios, né, eu recebo do poder público municipal por 12 meses um auxílio para manter o meu negócio no primeiro ano, né, para dar o primeiro passo. Então eu vi essa ideia, só que eu entendo que era, no meu sonho, né, na minha cabeça, que seria muito além do que financiar o negócio. É de que as mulheres entendessem que elas podem muito mais, né? E que elas pudessem realizar o que elas quisessem. Seja trabalhar em alguma função, desenvolver, se qualificar nessa função, mas também se quiserem ser donas dos seus negócios e assim, né? Então, seria uma mãe, seria a ideia... É a primeira, mas ela hoje não se casa. Não cabe? Não cabe. É uma parte do que o Dona quer proporcionar, né? O Banco da Mulher seria uma parte do que o Dona proporciona hoje, assim, exato, comparando uma coisa a outra. Entendi. E aí ela me trouxe essa ideia. Ed, conheci um projeto, o que tu acha? Só que aí ela me explicou, né, os moldes em que ela tinha imaginado. E não tinha porquê a gente não dar seguimento. Digo, não, é ótimo, é muito bom. As mulheres precisam cada vez mais umas das outras, o incentivo, o apoio de umas das outras. E aí, então, a gente começou, né, a moldar ele. E aí ela me disse, eu pensei no nome. Eu acho que esse nome tem tudo a ver com uma coisa que eu sou apaixonada, que é por música. Que é pela música do Roupa Nova, que é Dona. Gente, deixa eu contar pra vocês, eu ouvi essa mulher cantar, vale a pena. Eu acho que tu tinha que investir mais nessa carreira aí. Falei agora há pouco. Estamos pensando, com certeza. É uma coisa que eu amo fazer e eu acho que música leva só coisas boas para as pessoas. Então, cada oportunidade que eu tenho,
eu não perco. Que beleza. E me diz uma coisa, Liz, o que o projeto Dona é hoje? O que ele engloba, o que ele oferece para as mulheres? Porque ele é exclusivo para as mulheres que moram em Flores da Cunha, né? Exatamente. Então, considerando, né, que nem eu sempre digo, Deus nos colocou em um lugar privilegiado, né? Estar como primeira-dama e vice-primeira-dama é um lugar que a gente pode realizar muitas ações, né? Na minha vida particular, enquanto pessoa, eu sempre trabalhei em trabalhos voluntários. A gente tem outro projeto chamado Flores do Bem, que incentiva o voluntariado na cidade. E a gente quer ampliar sempre, né, essas nossas ideias aquele lugar que Deus nos colocou, né? Que é estar como primeira-dama e vice-primeira-dama nesse momento. Então, hoje ele é um projeto que acontece em Flores da Cunha, né? Então, ele propicia às mulheres dois vieses, né? A gente sempre diz, o Dona tem dois vieses. Ele tem a parte do empreendedorismo, né? E também a parte da qualificação profissional. Então, a gente começou esse ano, então, a colocar o Dona. A gente começou ainda ano passado, teve um encontro, né? Já no ano passado, das pessoas interessadas em ajudar, as pessoas interessadas em participar, mas efetivamente ele foi colocado em prática nesse ano. Então, em fevereiro, a gente teve um curso de qualificação profissional, que a gente considera, que é um curso com uma chocolatier, que ela sim deu trabalho, né, ensinou voluntariamente as mulheres, né, a gente conseguiu um patrocínio para que elas pudessem ter os subsídios para realizar esse curso. Então, elas tiveram um curso sobre ovos trufados. Então, elas começaram agora na Páscoa, né, já puderam executar esse projeto, né, de realizar esses ovos e vender esses ovos, né. Então, a gente entende que é uma parte da qualificação profissional. Além disso, ao decorrer desse ano vão ter várias. E também a etapa de empreendedorismo, que é a etapa casulo, né? Que na etapa casulo, né? O logo olha, já tô falando um monte aqui, Nayara, qualquer coisa tu me corta. Não, tá tudo certo. Para quem tá nos acompanhando poder saber, né? Pode nos acompanhar depois nas redes sociais também, né? O Dona, o símbolo do projeto Dona é uma borboleta, né? A gente entende que a dona é a borboleta, né? Mas antes de ser a borboleta, ela passa pelo casulo. E esse processo, né, que a gente sabe pelas borboletas, né, em si, elas passam por um processo que para elas é dolorido, né? É doloroso, não é fácil, não é de uma hora para outra, né? Então ela passa por esse processo para se tornar a borboleta que é a dona, né? Então a gente entende que a etapa casulo é justamente isso, né? Essa parte das mulheres, né, se fortalecerem para terem os seus próprios negócios. Então a etapa casulo está acontecendo em Flores da Cunha, né? Ela termina agora, foram 11 encontros, né? E finaliza agora na metade de maio com a semana do nosso município. Então, 30 mulheres foram selecionadas diante de alguns critérios, né? Receberem algum auxílio federal, né? Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, ou que estivessem desempregadas, né? Então, para que elas pudessem também montar o seu negócio. Então, no decorrer desses 11 encontros, elas tiveram a parte de marketing, tiveram a parte de finanças, tiveram toda a parte de educação de negócio. Isso? Exato, para que elas pudessem sair. Algumas que estão ali já têm os seus negócios, né? Mas estavam com rendimento baixo, ou algumas que têm o desejo, mas não sabiam como começar. Tipo, o que vou fazer agora? Exato, isso. Algumas não sabiam nem o que fazer, mas sabiam que queriam empreender. Então a ideia é justamente essa, para que elas tenham nesse processo, para que no final 3 delas sejam selecionadas e recebam sim um auxílio financeiro. Que bacana. Então, trazendo um pouco daquela ideia mãe, né? Na etapa casulo a gente consegue executar. Né? Então, a princípio a gente vai ter uma etapa casulo por ano, né? Então, porque senão isso nos demanda muito tempo, né? Muitas coisas e muitos fatores envolvidos, né? E no decorrer do ano, diversas outras formações em qualificação profissional. Que daí elas podem escolher qual qualificação. Exatamente. Ou elas têm que fazer todas? Não, daí elas podem escolher. A gente tem desde vendas, a marketing digital, a informática para mulheres. Curso de cabeleireiro, que nós vamos ter também. Então, elas vão poder escolher dentre vários segmentos, está bem diversificado. Então, não para por aí. A hora que termina o projeto casulo, e quem quiser fazer todas, pode continuar. Pode fazer. A ideia é que a gente dê oportunidade para todas também, de certa forma, né? Porque a gente quer também que mais mulheres sejam atingidas, né? Na etapa casulo, nós estamos com 30 mulheres. Mas na nossa cidade existem muito mais mulheres, né? A nossa cidade tem 32 mil habitantes. A gente acredita que a gente está pegando 10, né? A gente está pegando um
uma pontinha. amostragem. E quando a gente vê assim, falando da nossa cultura, né? Então a gente pega cidades menores, cidades do interior, as mulheres, elas acabam, são mulheres, creio eu, me corrijam se eu estiver errada. As mulheres, elas, muitas delas ainda moram nas terras que foram dos pais, que herdaram, ou dos sogros, trabalham quase exclusivamente com agricultura. E chega um momento que elas querem dizer assim, olha, eu gostaria de ser outra coisa, eu gostaria de fazer outra coisa, eu gostaria de me descobrir como indivíduo e não mais só como uma consequência, né? Trazendo isso para a visão sistêmica, por exemplo, eu como consteladora, basicamente virar a ovelha negra da família, porque é tipo assim, sair do padrão, do que é esperado, do que é esperado. Sim, será que eu realmente não posso? quer? Será que realmente eu posso ser quem eu quero? Mas eu também entendo que isso causa uma resistência muito grande interna, né? Às vezes de a mulher ter vontade e o marido não apoiar, de a mulher querer dar um passo e a família dizer não é pra ti. Como é que funciona? Elas chegam com algum relato de dificuldade emocional ou de dificuldade no sentido de que eu quero, mas eu não tenho apoio, eu tenho vontade, mas eu não consigo? Como é que elas chegam para vocês? Olha, eu até não vou te dizer que tenha chegado, até num primeiro momento, acho que elas ficam até um pouco resistentes de abrir tanto essas características mais internas. Mas elas chegam com muita expectativa. Então, isso foi o que a gente viu. É um desejo. É um desejo muito grande. Com os olhos brilhando. Então, muitas mulheres já me encontraram na rua que não conseguiram, né? Que não, por algum motivo não conseguiram se inscrever a tempo. Que nós tínhamos 30 vagas, né? Então, a gente teve muito mais inscritas que isso, né? Exato. E a divulgação, depois que iniciou também o projeto, chamou muito a atenção delas. Num olhar de esperança, meu Deus, que coisa legal que vocês estão fazendo, quando que vai ter de novo? Eu não consegui dessa vez, mas eu vou ficar ligada para nas próximas edições eu participar. Então, durante os processos todos esses que estão acontecendo, esses encontros, eu e a Lízia até não estamos participando efetivamente de todos, porque existe, né, um cronograma. Grupo, e existe uma startup que também está conduzindo, que tu conhece, os encontros com elas. Então, eu penso que agora, no decorrer desses encontros, até estejam vindo à tona, né, algumas motivações mais porque, às vezes, não é uma coisa perceptível e talvez nem saia através da fala, mas algumas travas, alguns medos, algumas crenças que vão aparecendo no meio do caminho, porque existe um desejo, mas entre o desejo existir e eu ter força e coragem suficiente para romper tudo isso. Eu acredito, principalmente nesse grupo de 30 mulheres, elas estarem ali, né? E o que eu sinto de todas, assim, de maneira geral, especialmente na etapa casulo, assim, é uma gratidão por tudo isso, sabe? Por poderem ter a oportunidade, né? Pelo fato da gente estar, né? Enquanto poder público, né? As pessoas têm esse conceito, né? De prefeitura, porque vão escolher as pessoas, né? Então, boa parte das mulheres que estão ali a gente não conhecia. Nós viemos conhecer ali, então, né? Elas, assim, sentindo e dizendo, não, realmente eu fui escolhida por mim mesma. Não foi por algum benefício que alguém... Não, foi porque, diante da situação, eu deveria estar ali. Tanto que no primeiro encontro que elas tiveram, né? Tu lembra, Ed? A gente foi, né, fazer um momento de abertura. E aquele dia inteiro, eu tava com uma música na cabeça. E eu não vou cantar, né? Porque por isso eu tenho as inspirações, mas cantar é só com a Ed, gente. Não era a minha praia. Que é uma música que fala sonha. Sonha mesmo. Lança fora esse medo, né? Então, quando eu cheguei lá, foi bem emocionante, né? Eu vi várias delas depois relatando isso também, né? Porque muitas delas têm o sonho, né? Mas têm o medo de dar o passo, né? E eu não tô falando delas, tô falando da gente. Que é um pouco do que tu falava, eu acho, né? O receio que a gente tem de dar o passo, né? Começar, é a mesma coisa Pedro, né? E Jesus lá na barca, né? Dar o passo na água. Jesus tá ali, tu pode ir, o sonho tá ali, o caminho já tá aqui, mas dar o primeiro passo é o mais difícil.
né? E manter esse trajeto depois também muitas vezes é difícil. Então eu vi muita gratidão de cada uma, sabe? Elas entendendo, né? Eu não sei se porque o primeiro encontro foi bem motivacional nesse sentido, de que elas entenderam que elas estavam tendo a oportunidade que daqui a pouco outras pessoas quiseram e não estavam tendo. Né, apesar de que no nosso município é bem forte, né, a gente está com Flores Mais Renda, que é um programa do município de Flores da Cunha, da nossa gestão, por assim dizer, né, que já ofereceu, eu não vou dizer o número de horas, porque eu não vou saber de cor o número de horas, muitas horas de qualificação profissional. Então, e boa parte das mulheres pessoas que vinham buscando a qualificação profissional eram mulheres. Então, quando eu tive a ideia, a primeira atitude que eu tive, antes mesmo de falar para a Ed, foi procurar, né, a Yara, que é a diretora da parte de desenvolvimento econômico, perguntar: Yara, do Flores Mais Renda, a procura de mulheres é em que quantidade? Ela disse: vou levantar para ti. Quando ela me veio com a informação que eram mais de 70% das pessoas que buscavam qualificação profissional eram as mulheres, eu disse: gente, então tá, tem que ser. Porque elas estão buscando a qualificação. Só que muitas delas, e a gente sabe, né, tem o desejo de ter o seu negócio, né, de poder conciliar, né, como nós, né, em muitas ocasiões, a maternidade, o filho em casa, eu poder ficar um pouco a mais com meu filho e poder trabalhar e não ter um horário rígido. E se são mulheres que a família sobrevive da agricultura, ela não pode sim dizer assim, tchau, fui. Exato. Então ela tem ela poder encaixar uma outra fonte de renda. E não só por fonte de renda, sabe, Liz? Eu sinto muito sobre uma fonte de vida. Exato. Porque tu poder fazer por ti. Isso, uma realização. É tipo assim, eu saí do que era normal, né? Eu saí da manada e eu tô encontrando o meu caminho, sabe? É aquela coisa de dizer assim, não é só pelo dinheiro, porque sobreviver a gente sobrevive. Claro, eu tenho sonhos, eu posso, né? Quando eu tenho mais renda, eu posso sonhar em outras coisas, mas é também sobre uma realização pessoal. Sem dúvida. Sabe? Porque a gente entende que o dinheiro é importante, ninguém é hipócrita de dizer que não precisa de dinheiro, todos precisamos para sobreviver. Mas a sensação de quando eu vejo vocês falar do Dona é assim, deixa eu viver, talvez pela primeira vez. Isso. Exato. A gente vê isso nos olhos delas, né? Eu ouço, né, quando eu falo, né, quando tu me pedia antes, né, uma frase para definir o Dona, eu acho que o principal delas, né, é a integralidade, de que a mulher possa ser ela inteira, né? Tanto na parte da maternidade quanto na parte da saúde. Então o Dona, ele vai muito além do empreendedorismo feminino, muito além, né, do que uma qualificação profissional, que o Flores Mais Renda já vinha oferecendo. O Dona vem com o olhar de olhar a mulher como um todo, não só como alguém que gera renda. Exato, mas de estender a mão. Vem que eu te ajudo. Exato. Eu sei que o teu sonho tá aí. Vem com a gente que a gente vai conseguir juntas te ajudar. Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito e ela tem feito muito sentido pra mim. Você não está sozinha. Isso mesmo. Exatamente. Porque eu vejo que a maioria dos nossos medos, como mulheres num todo, né? Tanto na linha de empreendedorismo, mas não só no empreendedorismo, dentro de casa, dentro da nossa vida, dizer assim, a sensação é de que eu estou sozinha, por isso que eu não tenho força. Então, às vezes eu quero fazer um projeto, eu quero ser mãe novamente, eu quero me divorciar, eu quero ter liberdade econômica, mas eu me sinto sozinha. Exatamente. E dentro da parte que eu estudo, que é dentro da parte do feminino, uma professora maravilhosa, ela é psicanalista, ela trabalha com o sagrado feminino também, e ela traz que mulheres não são feridas por homens. Uma pergunta simples: se um homem te chamar de feia, eu sei que eu sou bonita. Agora se uma mulher chega e diz, nossa, tu é feia. Não sei. Mas o impacto que isso causa em ti é mais fácil do que vem de uma mulher ou de um homem? Depende de quem é mulher e depende de quem é um homem.
Tá, mas eu não tô falando do teu marido. Mas se ele disser pra mim, daí vai doer mais o homem, depende. As nossas principais feridas que a gente recebe da vida, principalmente que afetam a nossa energia feminina, vêm de mulheres. Então, sabia. nós somos feridas por mulheres. Uhum. Tanto que a nossa primeira ferida emocional, ela vem através da nossa mãe. Porque a gente aprende a ser mulher com a nossa mãe. A gente aprende o que é energia feminina através da nossa mãe. Sim, com né? certeza. Então, se uma energia feminina me feriu, quem me feriu em primeiro lugar é a minha mãe. Então, olhando na visão sistêmica, de uma forma bem simples, mas se a minha mãe me feriu e é a pessoa que mais deveria me amar, para outra mulher me ferir, Não vai. não vai Está fazer muito. diferença. Mas a cura entre mulheres só acontece com mulheres. Um homem nunca vai conseguir levar a tua cura interna porque ele não sente da mesma forma que você. Com certeza. Ele não entende o que é uma simbiose materna, ele não entende os teus sentimentos da forma, a tua conexão com a tua espiritualidade, o teu corpo, a forma como tu se vê. Então, mulheres, elas são feridas por mulheres, mas elas só se curam entre mulheres. E eu acho que o fato do Dona ser justamente isso, né? Essa rede de apoio que vai muito além, né, do empreendedorismo. Então, eu acredito que sim, as mulheres se unindo dessa forma tão profunda, né, que vai muito além, né? Elas estão se reunindo toda segunda-feira. Elas criam um vínculo, né? E esse vínculo fortalece cada uma delas. Elas estão com uma ideia agora, inclusive entre elas que surgiu, né? De que agora no mês das mães, né? Que se aproxima, de que elas propaguem o negócio uma da outra, né? E fortaleçam, né? Tem uma delas que, mais que uma eu acredito também, que montam cestas. Então elas estão se apoiando para assim divulgar. Eu achei o máximo que hoje tu reparou que uma delas está sendo incentivado elas a fazerem reels, a fazerem vídeos e postarem nas redes sociais. Então uma delas hoje partilhou que veio uma pessoa, né, pela rede social pedindo para marcar um horário com ela. Uau. Ela trabalha com unhas, né? Eu achei isso o máximo, porque daí tu vê a coisa acontecendo e a importância dela vir e partilhar com o grupo. Porque essas micro conquistas são as que te trazem mais prazer. Exatamente. É aquela coisa, uau, eu já consegui É possível. É possível, eu posso Tá dando conseguir. resultado. Eu acho que esse é o principal objetivo, assim, que eu achei o máximo, que na sequência daquilo a Paty até compartilhou, né, uma fotinha de dinheiro, mas tá dando certo. Então eu acho que isso é incrível, assim, ver essa rede se fortalecendo cada dia mais. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês duas agora. Então, é bem mais pessoal do que do projeto, mas ela diz respeito a, depois de tudo, depois de ter se tornado primeira dama, depois de ter visto as oportunidades que tu tem e está tendo, né, para as duas também, de contribuir com a sociedade, com essas mulheres, depois do projeto Dona, no meio desse caminho, o que tu sente no dia de hoje que toda essa trajetória está fazendo dentro de ti como mulher? Olha, eu sempre tive um olhar de olhar muito pro outro, né? De querer cuidar do outro. Eu acho que isso é muito da mulher, né? Eu quero cuidar do filho, eu quero cuidar do animal, né? Eu quero cuidar de todo mundo, né? E eu acredito que esse processo tem sido muito isso, né? De poder cuidar das pessoas muito além. E também, ao mesmo tempo que eu cuido, em ver, né? Coisas pequenas, assim, né? Lá em casa, né? Eu tenho um casal de filhos, eu tenho o João Paulo e a Alice. E o João falando outro dia, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, lá pelas tantas, ele me disse, não, eu vou ser prefeito. A Alice olhou, e eu vou ser primeira dama. Ai, que delícia! Né? E daí, quando tu olha a tua própria filha, né? A gente sabe que ele é uma inspiração, mas quando tu, né? Vários outros relatos de pessoas de fora, mas quando tu vê tua filha olhando pra ti, eu vou ser primeira dama. Né, eu vou poder ajudar as pessoas, né? E eu acho que isso é o principal, assim, de poder deixar esse legado não só para os nossos filhos, né? Eu digo, né?
que quem depois vier depois de nós, também na própria administração municipal, vai entender o papel da primeira dama, da vice-primeira dama de uma outra forma. A gente tem realizado um trabalho na cidade que nunca tinha sido realizado. Né? A primeira dama era alguém que ficava apartada daquilo tudo. Mas a gente entende que não é só o César que é prefeito, não é só o Márcio que é vice-prefeito, são as nossas famílias que estão ali. Tanto que na época, né, que a gente definiu a parceria, né, a gente sentou para conversar e a gente sabia que a partir de então não era uma pessoa, era um todo, né? E eu acho que esse é o principal legado, assim, de deixar para a cidade como um todo, né, para as próximas primeira-dama, vice-primeira-dama, também entendam que a gente está num lugar que a gente pode fazer muito pelas pessoas. E o que tudo isso fez com a Lise? Com a Lise, fez a Lise cada vez mais olhar que ela pode fazer muito além do que ela consegue. Né? A gente dizia aqui, né, na vinda para cá, assim, que a gente faz muitas coisas, mas a gente sempre consegue fazer mais, sabe? E eu acho que isso é dizer da força que a gente tem, que vai muito além. Tu sente que tu ficou mais forte? Com certeza. Porque a gente sabe que não vai acabar, né? Mas Sim. assim, até agora. Com certeza. E acreditar de tudo que eu posso fazer, né? De tudo que eu posso ser canal também de execução, né? Eu acredito muito em Deus. Então, daquilo que Deus pode realizar através de mim, né? Que nem a Eidia falava, gente, surgiu Flores do Bem há 4 anos atrás, 5 anos atrás, surgiu Dona, né? Como que surgiu? Foi, né, Deus usou alguém para colocar isso, né? Então eu acredito assim, então a Lise sai muito mais forte e sabendo do que ela é capaz de fazer, daquilo que ela pode ser instrumento, né? Então acho que é isso. Falei demais de novo. Eide, o que tudo isso tem feito com a mulher? Com a mulher. As respostas são bem parecidas, né? Porque a gente vive quase que uma unidade. É isso que eu digo, não é? Exatamente. E eu realmente não tinha noção de que era possível fazer tanto. E é fazendo que a gente descobre que sempre tem como ajudar um pouquinho mais. A Edilene descobriu que as pessoas veem a nós com esse olhar de esperança que eu te falei. Então, às vezes, se tu acorda num dia um pouco mais desanimada, um pouco mais cansada, que isso é uma coisa natural, e aí tu lembra, não, tu não pode estar desanimada, porque tem pessoas esperando por ti, que estão exatamente, que estão se inspirando em ti e que até esses dias atrás não estavam acreditando que era possível. E quando tu foi lá e mostrou que dava, elas foram lá e fizeram junto. E isso foram coisas reais que aconteceram de verdade, que eu presenciei esses relatos, né? Eu me inspiro em ti. Até tem uma colega nossa muito querida, que é um pouco mais experiente do que nós, e que o dia que ela chegou e me disse, Eide, tu é inspiração para mim. Eu disse, como assim eu sou inspiração para ti? Eu devia me inspirar em ti. Então, esse tipo de coisa foi despertando em mim algo muito especial. E a Eide saiu acreditando no potencial da voz dela também. É verdade, com certeza. Nesse processo. Eu sempre gostei de cantar, mas te confesso que nem sempre acreditei que era possível isso para mim. Mas eu tenho uma moça aqui que foi uma das grandes incentivadoras e que muitas pessoas descobriram que eu gosto de cantar e que algumas dizem que eu canto bem. Canta muito bem. Através disso, né? Então esse movimento também me proporcionou essa parte que me realiza como pessoa, e a realização em ajudar outras pessoas, sem dúvida, eu acho que é a maior que tem. A sensação, né, não é só a sensação, é o que a gente consegue ver. Sim. É que o sonho, a ideia é ajudar o outro, mas Isso. a gente recebe tanto quanto ou mais, Sem né? dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Sim, porque à medida que a gente dá o passo, como eu falava, né, a gente dá o passo e a gente vê que conosco vem muito mais. Tem, né, muitas mulheres, muitas pessoas, né, não só mulheres, mas pessoas como um todo, Sim. que esse passo inspira o próximo a dar o próximo passo. E assim vai. Eu acredito que cada dia e cada passo que a gente dá, né,
mais longe a gente consegue ir é porque, né, a gente não está sozinho, né? Então, nesse processo de caminhar, que a gente vai como um todo, né? Por isso que é difícil muitas vezes falar da gente, né? Porque a gente leva tudo e todos, enquanto mulher, isso é muito natural, né? Eu vejo, pelo menos para mim, assim, né? Eu sempre penso aqui, penso ali, penso aquilo outro e eu brinco, né? Eu não me preocupo só com a minha família, eu me preocupo com a família de várias pessoas ou de todos da minha cidade, né? Então, isso é preocupante de certa forma, mas ao mesmo tempo é genuíno, sabe? Sim, é teu. É genuíno. É teu. Sim. E eu não me lembro quando vocês ficam na frente da prefeitura até... Mais 4 anos. Pelo menos, né? Já tivemos 4 e renovamos para mais 4. Isso aí. Tem mais 4 anos. Dá para fazer muita coisa. Dá. Tem muitas ideias, né, Liz? Nossa, muitas ideias. E eu quero reforçar o meu convite. Meu convite não. Ofertar novamente o meu coração e o meu trabalho. Dentro do que eu puder me disponibilizar, dentro do que couber no projeto, para que eu possa estar levando um pouquinho de mais amor, de mais autocuidado, de literalmente elas entenderem quem elas são, não só dentro da empresa, não da empresa que elas estão criando, mas quem elas podem ser dentro de si. Então, quero só reforçar que eu estou à disposição. E não penso em outra forma de terminar esse programa. Que dúvida, né, Edilene? Tu acha que não dá? tinha te preparado, agora eu tô te preparando. Quer uma aguinha? Tu não me contou isso, Não, eu não Nayara. contei, mas é que... Gente, eu preciso confessar pra vocês que a voz dessa mulher é maravilhosa. E eu acho que a gente pode terminar esse programa ouvindo um trechinho da música que rege o Dona. Podemos. Porque fala sobre ser mulher, fala sobre força, fala sobre doação. Eu acho que é o resumo de tudo que a gente conversou aqui. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. A gente também agradece o convite de É coração. um prazer poder levar para o mundo um pedacinho do que vocês estão fazendo. Porque eu não conheci projetos ainda assim, tá? Eu ainda não conheci. Dentro do poder público. Eu ainda não conheci. Porque não é um banco. Não é um banco. Não é um banco. É sobre integralidade. É integralidade. Então, não é um banco. É um projeto que transforma vidas. A ideia é essa. E então, só continuem. E assim, gratidão imensa por vocês estarem aqui, que a gente possa alcançar muitas pessoas, que muitas pessoas possam ouvir essa história e se inspirar para fazer, certeza. Porque talvez a pessoa de Flores que vai ouvir vai conhecer um pouquinho mais do projeto que ela não conhece, mas é dizer assim, é possível e que muitas mulheres possam se inspirar em vocês, porque não é sobre o poder público. Dentro do poder público não existe verba. Vocês estão fazendo tudo só. Isso. Porque não é sobre a verba. As 3 que vão ser selecionadas. Mas e tudo que veio antes vem da onde? Vem só da vontade de fazer a diferença. Exatamente. Então não é sobre o dinheiro, é sobre o propósito, né? Realmente fazer diferença na vida das pessoas. Então tem muitas pessoas que precisam ouvir vocês. Gratidão imensa. Nós que agradecemos a oportunidade de poder, né, disseminar esse bem que a gente está tentando fazer lá e que a gente consiga inspirar realmente mais pessoas para que elas vejam que é possível sim. Às vezes o projeto não nasce grande, ele nasce pequeno, mas ele precisa nascer. E através de vários deles é que a gente vai começar a mudar as coisas, a inspirar, a ajudar as pessoas realmente. Então, que essa nossa vinda aqui também sirva para que a nossa voz, as nossas ideias cheguem a outras cabeças, a outras pessoas e que daqui a um tempo a gente veja e daqui a pouco, algumas por que coisas não acontecendo algum empresário, alguma empresa diz assim,
olha, por que não valorizar esse Exato. projeto, sabe? Por que não outras empresas que entenderem o projeto não possam comprar a ideia junto com vocês e elas possam receber muito mais, ou muito mais mulheres possam ser Isso mesmo. atingidas? Exatamente, eu falei, né, que a nossa ideia é manter esse projeto por um ano, porque a maior dificuldade foi buscar os patrocinadores, né? Então, eu acredito que isso que barra ser uma vez por ano, assim. Por quê? Porque para nós demandou muito buscar patrocinador, né, e tal, né? Esse processo é bem custoso, Vocês assim. estão abertos para receber novos patrocinadores? Sim. Eu sei que o poder público tem uma restrição Sim. do que como recebe. Sim, com certeza. Por Mas- isso que a gente viabilizou a execução do projeto por uma startup. Por uma startup. Exatamente, justamente para, né, não se misturar dinheiros. E então, para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais o projeto, onde elas encontram vocês pela rede social. Exatamente. Então, nós temos o Instagram do Projeto Dona. Lá a gente também vai comunicando todas as ações que vão sendo realizadas, vai divulgando um pouco do que está acontecendo na etapa Casulo também, que é @Projeto Dona, com 2 N's, FC, Dona, né? Da nossa FC região. de Flores da Flores Cunha. da Cunha, Isso. para gravar, então é Projeto Dona FC. Então nos acompanhem lá você vai ficar sabendo do que está acontecendo, né? E de todas as etapas desse processo, né? E também pode nos procurar para nos apoiar também, né? Eu Sem penso dúvida. até para alguém que queira oferecer uma oficina. Exatamente. Uma oficina diferente. Daqui a pouco essa pessoa leva o material para que elas possam executar essa oficina. Eu acho que existem Isso. formas e formas. Daqui a pouco é o café da tarde que elas vão estar durante a oficina, Exato. sabe? Não é só o dinheiro em si, mas é estar disponível para isso. Exatamente, sem dúvida. Aberto. Porque boa parte até dos cursos de qualificação profissional são voluntários, né? Então é isso que é interessante, né? Que as pessoas vêm se oferecer. A gente vai pegar o exemplo da Camila, né? Que foi a chocolatiera ali que deu o primeiro curso. O trabalho dela foi totalmente voluntário. E nós tivemos tanta procura que nós tivemos que fazer 2 turmas. Isso. Né? Então, o interessante é então, todo mundo que está nos acompanhando possa nos acompanhar também pelas redes sociais e acompanhar um pouquinho do nosso projeto sempre. E agradecer a Nay pelo convite, muito obrigada. A gente está aqui podendo falar um pouquinho, né, do que a gente tem feito, daquilo que a gente tem sonhado e conseguido concretizar, graças a Deus. Bom, Isso mesmo. Edi, a palavra é sua. A palavra A voz é minha. sua. A voz é sua. Bem colocado, Liz. Então, essa música é linda, ela traduz com certeza o nosso projeto. E ela é mais ou menos assim. Dona desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais, dona dos seus ideais, pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Bam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. E é isso, que sejamos sempre donas dos nossos ideais. Amém, que assim seja. Gratidão a todos e essa mulher me fez chorar. Tudo certo? Até o próximo programa.